Fala galera, aqui quem fala é o Urnal e nesse vídeo aqui a gente vai ver aonde você deve escrever seus códigos aí. Se você está começando a programar, provavelmente já deve ter se pensado como que os códigos, como que os sistemas são feitos, né? Aonde são escritos? Eu posso escrever isso num Word, num Excel? Qual arquivo, que programa que as pessoas usam, né, para desenvolver códigos e desenvolver sistemas, configurar, fazer toda essa parte. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, né? Vou mostrar para vocês aí um conceito aí dos programas que se encaixam nesse perfil, né, que servem para atender ao desenvolvedor de sistemas, a codificar, a programar ali e até auxiliar ele, porque tem muita coisa hoje em dia que a gente consegue com um único comando gerar umas 10 linhas de código ali. Então isso ajuda muito e acaba mudando muito a trajetória do desenvolvedor. E no final do vídeo eu vou falar para você quais são os melhores programas para você estar criando seu código, beleza? E começar hoje mesmo a programar. Beleza? Fica comigo então e vamos embora pro vídeo. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que responder neste vídeo é: onde os códigos nascem, né? Onde os programas nascem? Bom, basicamente todo programador, para começar a desenvolver, ele acaba usando uma interface gráfica, né? Ou seja, algum sistema, ali, algum programa, para estar desenvolvendo seus códigos. Nada mais é do que escrever, né? Então ele vai ficar digitando ali o dia inteiro ali os códigos, seguir uma sequência lógica para fazer do começo até o fim aquele código fazer um sentido, tá? E para isso ele utiliza geralmente são dois tipos de softwares que são possíveis ser utilizados para fazer esse processo, né? Então a gente tem ou os editores de códigos, que são basicamente programas parecidos até mesmo com o bloco de notas, só que apresentam algumas funcionalidades extras. Por exemplo, marcação das palavras, elas ficam coloridas, consegue apresentar algumas outras funcionalidades, plugins, consegue completar um código de repente. Então, ele já te ajuda bastante, comparado com o bloco de notas que você só consegue escrever texto. Aí, além dele, vai existir também o modelo de IDE. Então, o que é uma IDE? IDE é um programa que, além de você conseguir editar código, você consegue fazer outras funcionalidades através dela mesmo, sem necessidade de instalação de plugins ou outras ferramentas. Por exemplo, numa IDE você consegue codificar seu código e realizar os próprios testes ali dentro mesmo. Então, é um pacote de programas que já está tudo junto, englobado e preparado para você programar naquela linguagem. Tudo bem? Existem editores de códigos ou IDEs para todos os gostos. Muitos até se confundem, né? Pô, será que isso aqui é IDE? Será que isso aqui é editor de código? Mas no fundo, todos acabam apresentando a mesma funcionalidade, que é o quê? Que é permitir que um desenvolvedor consiga desenvolver seus códigos com qualidade. O termo IDE, para quem não sabe, né, ele vem de Integrated Development Environment, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado, tá? Por essa razão, o que acontece? Numa IDE, você já tem toda a parte automatizada de teste, toda a parte de desenvolvimento, parte de compilação ali para gerar, às vezes, porque, tipo assim, dependendo da linguagem que você for fazer, você vai desenvolver o código, tudo bem. Só que vai chegar no final que não adianta você pegar esse teu código e jogar, por exemplo, para um dispositivo Android. O dispositivo Android não vai ler aquele código, ele precisa que no final gere um arquivo daquele tipo que seja lido pelo celular. É um exemplo bem similar, aí acontece com edição de vídeo. Geralmente você grava o vídeo, mas aí você tem que preparar, editar todo o vídeo, para daí no final você converter aquilo para um vídeo fechado, né, já corrigido, com tudo, com a sequência lógica, e aí tá podendo submeter para o YouTube. É o mesmo exemplo. Então o código, você desenvolve o código, depois que você desenvolver o código, dependendo do tipo da linguagem que você utilizou, você precisa pegar essa linguagem e empacotar ela, converter. Isso a gente chama na tecnologia como buildar, né? Que é compilar, buildar, que é você fazer esse código virar uma linguagem que o computador consegue ler, né? Ou o dispositivo móvel. Então a gente tem como uma das principais funcionalidades da IDE aí, que eu já acabei mencionando, né? Que é a parte de edição de código, fonte, né? Que é a edição de código do sistema aí, que é o código que você está desenvolvendo, né? Que é nessa função aqui que existem muitas ferramentas já no mercado que param nessa parte aqui e que para, por exemplo, ter essa parte de compilação ou de teste de código, né? Que seria a parte de debug, que é você executar um código que você fez e ver se tem alguma falha ali, algum furo, né? Então, tipo, elas acabam parando, né? Quem é só editor de código. E para você conseguir ter essas funcionalidades, por exemplo, de compilação ou de teste de código, você precisa instalar alguns plugins ou adicionar algumas licenças dentro do software para poder estar liberando essas funcionalidades, entende? Tem vezes que nem sempre você vai conseguir, e aí você vai acabar precisando migrar para outra IDE ou outro editor de código.
Além disso, tem algumas que oferecem até outras funções bem mais avançadas aí, que, por exemplo, CI/CD, que é para você subir um código automaticamente para o teu servidor, parte de refatoração, ou seja, tem vezes que você copia o código, cola dentro da IDE, e a própria IDE já prepara tudo, organiza todo o código para você, fica bonitinho ali de visualizar. Também tem outras funcionalidades, por exemplo, hoje em dia existe o Copilot, né, da GitHub, que ele gera códigos automáticos, realmente. Então você começou a digitar alguma coisa, ele já sabe o que você quer fazer e já gera todo o código para você. Então são funcionalidades que acabam ajudando bastante aí o desenvolvedor. Com isso, o que acontece? Você consegue desenvolver mais, produzir mais em menos tempo, porque a ferramenta está te ajudando. Em vez de você perder tempo, às vezes, dando espaçamento, corrigindo, alinhando alguma coisa ali, ou trocando uma palavra de nome, você consegue usar a própria IDE a seu favor, e ela mesma faz todo o processo de corrigir. Beleza? Além disso, né, tem algumas que também tem plugins, né, que são ferramentas e extensões aí que você consegue estar integrando, e com isso você consegue ganhar uma agilidade maior ainda no seu trabalho, tá? Aqui, eu até trouxe aqui as principais soluções que a gente tem para programar. Eu deixei aqui como destaque, ó, as que não são gratuitas, tem essa linha tracejada, e que é gratuita tem linha direta, assim, sem tracejamento, linha livre ali. Aí, as que a gente tem principal aqui para trabalhar com HTML, CSS, SAS, PHP, JavaScript, TypeScript, são essas daqui, que são Visual Studio, que essa aqui é da Microsoft, ela é paga, beleza? Linha tracejada aqui. Visual Studio Code, que muita gente utiliza. Sublime, também tem uma comunidade ainda que utiliza bastante essa ferramenta. PHP Storm, NetBeans, WebStorm e Eclipse. Beleza? Aqui o PHP Storm e o WebStorm são da mesma empresa. Aqui também VS Code e Visual Studio são também da mesma empresa. Beleza? Então, aqui vai depender muito do gosto, do que você trabalha. Geralmente, o que acontece? Você começou a desenvolver, aí você peguei Visual Studio Code, estou trabalhando com PHP. Tudo bem, está aqui, tranquilo. Aí você vai precisar migrar. Às vezes pode ser que no mercado mude a sua situação, você vai trabalhar numa empresa que deseja outra tecnologia, ou você mesmo comece a gostar de outra tecnologia, né? E aí você vai ver, por exemplo, Python. Python lá, Visual Studio Code dá conta de eu trabalhar com Python. Então, acho que vale a pena, porque eu vou continuar no mesmo ambiente, da mesma forma, os mesmos atalhos, mesmas características do Visual Studio Code, e você consegue adaptar ele para trabalhar com Python. Não é interessante? Aí, o Python mesmo, a gente tem outras ferramentas aqui, como esse PyCharm, que é lindo de ver, eu até tenho instalado aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Sublime e Eclipse, esses dois também são bem comuns aí. Aqui eu acho que o NetBeans também tem suporte ao Python, mas eu acabei não colocando nessa lista. Agora não, vou trabalhar com Java, com Kotlin. Pera aí a gente tem aqui, ó, Visual Studio Code de novo, né? Eu já vi desenvolvedor trabalhando com Visual Studio Code, não que eu acho que seja o melhor. Para trabalhar com Java hoje, ou é Eclipse ou é IntelliJ, né? Um dos dois aqui, mas aí vai de gosto, né? Tem programadores já vindo do VS Code trabalhando para o Java. E além dele, o NetBeans. Não, vou trabalhar com C#, C++. Aí você já entra numa outra pegada. Tem o JetBrains Rider, que é da mesma empresa aqui do IntelliJ também, né? VS Code, Visual Studio Code está aqui de volta, e o Visual Studio. Aqui, se eu não me engano, o que mais se destaca mesmo é o Visual Studio, tá? Por quê? Porque o Visual Studio e o Visual Studio Code são da Microsoft. E a linguagem C, C++, C# é bancada pela Microsoft. Então você acaba tendo uma integração melhor aí de funcionalidades para essa linguagem. Então fica essa dica aí. Já aqui, outros que tem no mercado, né? Quais que a gente tem? Por exemplo, você quer programar para dispositivo Apple, né? Vamos lá, supor que você quer programar um aplicativo para um iPhone. Onde você vai programar isso? Aí entra alguns detalhes, entra alguns poréns. Por exemplo, para o iPhone você precisa usar esse App Code aqui. Esse App Code, primeira coisa, para você programar, desenvolver um sistema para o iPhone, você precisa programar isso em ambiente Apple. Então você precisa de um MacBook, por exemplo, para estar desenvolvendo e gerando o arquivo final para daí rodar no iPhone. Então aí já começa além de você ter que usar o App Code, você precisa ter essa limitação aí de ter que usar um ambiente Apple para poder estar compilando esse código. Aí, quero fazer um dispositivo para o Android, um APK, um aplicativo para o Android.
que eu uso? Um Android Studio Code. Esse ajuda bastante você a desenvolver de forma pura para o Android. Então você vai desenvolver provavelmente em Kotlin ou Java, né? Atualmente é basicamente só Kotlin, né, que está sendo desenvolvido para Android. Então você vai usar esse pacote, essa linguagem com esse IDE, Android Studio. Esse daqui tem um problema, que ele é muito pesado. Então se você quer começar hoje a desenvolver, não vale a pena pensar num dispositivo Android mobile, porque ele vai necessitar que você tenha mais hardware no seu computador. Então você vai precisar ter muito mais memória aí. Para você começar a brincar com ele, você precisa ter no mínimo ali uns 8, 12 GB de memória, tá bom? Por quê? Porque para você desenvolver para Android, você acaba tendo que ter o emulador do Android ali junto, e aí a performance acaba apertando, tudo bem? Outro também que tem no mercado aí tem um Atom aí, que o pessoal até fala bem dele. Não é tão comum, tão popular, ele é gratuito. Android Studio Code também é gratuito. Esse App Code eu acho que eu não coloquei aqui, mas eu acho que ele não é gratuito não. Se eu não me engano, até tem uma community dele, mas não é gratuito. Aí a gente tem o Vim e o Nano, tá? Esses dois aqui são de terminal, então é para quem trabalha no terminal Linux ali, daquela telinha preta, sabe? Então, para esse, que nessa telinha aqui que eu estou aqui agora, então para quem desenvolve nessa parte, né? Às vezes acaba sendo necessário utilizar uma dessas IDE, editor de código, tá? Para quem trabalha com a parte de inteligência artificial, aí que já começa a ser vantajoso é esse Jupyter Notebook aí, que ele ajuda bastante a criar scripts ali e testar ele e validar para a parte de inteligência artificial, tudo bem? Então, visto isso, a gente pode perceber que dos que a gente mais tem aqui comum é o Visual Studio Code. Você pode falar bem, pode falar mal dele aí, mas ele acaba sendo quase uma ferramenta universal. Por quê? Porque o Visual Studio Code não é bem uma IDE, ele é um editor de código. E aí, para você usar o Visual Studio Code, você dificilmente vai conseguir trabalhar com ele puro. Você precisa instalar as extensões. Só que extensões para ele existe muito, porque ele está aberto na comunidade. Então, a comunidade está sempre atrás desenvolvendo novas dependências para estar colocando dentro do Visual Studio Code. E só isso é uma vantagem gigante, porque aí você começou a tua carreira ali, tá trabalhando com HTML, CSS, beleza. Aí você começou, vou trabalhar com Java. Pera aí, Java, Visual Studio Code dá certo, já sei trabalhar com ele. Então, beleza, você não tem esse empecilho de ter que aprender uma nova IDE, entende? Não que seja um negócio ruim aprender uma nova IDE, porque também não é algo tão complicado. Só que às vezes alguns atalhos de produção podem te ajudar muito e alavancar muito a sua capacidade de produção, beleza? Eu tô aqui com alguns abertos, eu vou abrir para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho 4 aqui. Primeiro aqui eu tenho esse aqui que é o PyCharm, beleza? Esse daqui ele tem licença gratuita, mas para você, dependendo do que você vai desenvolver, ou os recursos que você precisa dele, você vai precisar da licença paga, tá bom? Então o que ele muda? Se eu copiasse esse mesmo código aqui e jogasse no bloco de notas, olha lá, no bloco de notas tá tudo preto, eu não consigo ver nada, não tem cor, não tem destaque, eu não consigo indentar direito um texto, entende? Eu perco muitas configurações. Já aqui dentro da IDE, eu consigo visualizar bonitinha, tudinho, consigo passar o mouse em cima, ver o que é isso, às vezes consigo entender o tipo de dado que está ali sendo processado, né? Então, no bloco de notas daria para fazer? Dá para fazer? Algumas coisas dá, sim, é possível. Só que você acaba perdendo muito porque a parte visual de você conseguir bater o olho e já entender o que é, você acaba perdendo, entende? Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho um exemplo no Visual Studio Code, eu vou pegar primeiro do IntelliJ aqui. O IntelliJ aqui eu tenho acho que um exemplo em Kotlin aqui. Então você vê, no exemplo Kotlin, mesma coisa. Você vai ver, tá aqui, tem uma classe que está bem definida, que é uma classe. Você consegue já bater o olho, laranja é classe, ou é importado, um import ali, ou é uma função, ou é um valor. Então, tipo, são valores globais da linguagem, entende? Que você não consegue até utilizar ali para programar. E aí um comentário, o nome da função. Você consegue ver um destaque, né, entre um e o outro, entender alguns exemplos diferentes. Mesma coisa aqui, Aqui eu estou no Visual Studio, né? Vou abrir maior a tela aqui. Deixa eu dar até um zoom aqui na fonte. E aí você pode perceber aqui, que aqui eu estou com um arquivo index.php. Eu tenho uma certa formatação aqui para me entender, Por exemplo, aqui eu consigo ver que aqui é amarelo. Aqui já tem uma rosinha, que a rosinha fecha aqui. Aqui tem outra rosinha que abre aqui e fecha aqui, né?
que são as chaves. Aqui tem outras chaves, que é aquela mesma amarelinha, então tá junto, você já consegue ver na IDE, agrupar, visualizar melhor, ó. Por exemplo, aqui, essa parte aqui é um bloco do teu código, entende? Mesma coisa aqui, ó, se eu quiser ver, eu cliquei em uma palavra public, ó, já mostrou os outros lugares onde que tem essa mesma palavra public, então fica muito mais fácil visualizar. Imagina que eu tenho que mudar isso aqui, não é public, agora é público, por exemplo. Pô, consigo trocar, ó, troquei tudo. E aí, ó, repara, no que eu troquei, ficou com uma linhazinha vermelha embaixo. Quer dizer que ele está falando, pô, tá errado, ó. Se eu passar o mouse em cima, ele vai te dizer, ó. Uma das minhas extensões falou, viu que essa variável, esse tipo de valor que você está inserido não existe. Então, beleza, vou tirar aqui, voltou, tudo voltou a funcionar. Entende? Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui eu tenho um exemplo em Python, simplesinho aqui também. Pode ver, preciso esse aqui é um comentário. O comentário não é código, é só estar junto, só às vezes para dizer, que foi feito isso, beleza? Aqui, por exemplo, é isso, ó, um comentário. A partir daqui será exibido os resultados. Estou dizendo isso e aqui nesse sprint aqui eu vou expor a informação. Ó. Vou até executar. Ó. E aí a gente tem aqui, ó. Deixa eu dar limpar aqui meu terminal aqui. Aí, beleza? Vou rodar de novo. Ó. Olha lá, teste Python, valor 30. Se eu mudar aqui para 22, salvei, rodei, 32. Tá vendo? Vamos pegar outra aqui. Aqui eu tenho uma página HTML. Se eu acessar essa página HTML aqui, eu consigo ver o que ela tem, né? Ó, por exemplo, aqui ela tem um comentário. Beleza, tá aqui um comentário, vamos colocar mais conteúdo aqui. Agora, imagine que eu quero criar um novo arquivo HTML. Vamos colocar página 2.html aqui, né? Criei minha página 2, aí ó, vamos lá. Em vez de eu ter que escrever, ó, imagina aqui, ó a quantidade de texto que eu tenho aqui já tenho 16 linhas já nessa brincadeira aqui. Tá vendo? 16 linhas. Aí vou vir aqui, ó, vou colocar HTML. Vou pedir para ele completar, ó lá, já gerou tudo para mim, tá aqui o código. Pô, ia perder um tempão escrevendo esse código aqui já tá gerado, entende? Então tem muita funcionalidade assim dentro de uma IDE, dentro do editor de código que pode te ajudar. Algumas dessas daqui do Visual Studio Code, elas dependem de extensão, então você tem que instalar a extensão para daí dar esse poder para ele, né? Inclusive, até num outro vídeo eu vou falar sobre extensões para o Visual Studio Code. Então, como configurar o Visual Studio Code, às vezes com alguma linguagem ali, um PHP da vida, por exemplo. E também como fazer essas partes de extensões funcionar. Quais são as melhores extensões? Tem um top 10 aí para mim passar para vocês aí, incrível, hein? Vocês não podem perder. Por isso, até já se inscreve no canal aí, já dá like no vídeo aí, não perca os próximos. Bom, aqui a gente tem um exemplo do HTML, né? Vou até salvar esse HTML2 aqui que a gente fez, né? Tá aqui já o corpo e tal. Vou colocar teste 2 aqui. Ok. Aqui, ó. Repara aqui do lado aqui, ó. A gente já tem mais todas as pastinhas, todos os arquivos que estão na nossa raiz aqui. Nessa pasta aqui que eu tenho, né? Que foi a que eu abri lá no Visual Studio Code. Todos estão aqui. Se eu entrar um arquivo novo que quiser criar um arquivo novo, tá aqui, ó. Se eu quiser criar uma pasta. Criar uma pasta de teste, tá aqui, ó. Pasta de teste já. Entende? Então, a ideia ela vem para te ajudar. Ela não vem para te prejudicar. Você tem que saber tirar proveito dela para estar desenvolvendo. Tem como desenvolver sem ela? Até tem, mas ninguém faz isso, porque não rende. Não tem nem como ir muito longe. Vamos pegar outro exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho um código em JavaScript, né? Então aqui eu tenho umas definições de variáveis. No JavaScript tem 3 tipos de formas de eu definir uma variável. Depois a gente vai ver aí nas aulas. E aqui eu vou executar. Ó. Cliquei aqui, executei. Vamos ver. Aqui, ó. Teste JavaScript. 3, 2, 1. Esse aqui foi o valor que ele apresentou aqui, ó, nessa soma. A mais B mais C. Beleza? A era 1, B era 20 e C era 300. Tá aqui o valor e já apresentou o valor aqui para mim. Eu quero fazer em CSS. Estou programando em CSS. Pô, tá aqui, ó. CSS já tem a definição, já tem... você consegue colocar um comentário, ó. Por exemplo, repara aqui, ó. Comentário aqui, ó, é barra asterisco. No Python, hashtag. No PHP... é o barra barra, ou é uma barra com 2 asteriscos. Então, varia de linguagem para linguagem. E isso aqui a IDE consegue interpretar e te ajudar. Ela está do teu lado. Vou te mostrar uma outra funcionalidade de uma IDE aqui, que é importante. Estou vindo aqui no meu arquivo HTML, ó, vou tirar todos esses espaços. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Ó que legal isso aqui. Estou com o ponteiro do mouse aqui em 3 linhas ao mesmo tempo. Eu apago 3 de uma vez. Aí limpei. Olha lá. Basicamente deixei quase tudo numa linha. Aí beleza, selecionei aqui as linhas do código que eu tinha. Vou colocar aqui, ó, Format Document ou Format Selection. Aí tanto faz, depende se você quer só uma seleção ou quer o documento inteiro.
Olha lá, ó, formatou e voltou tudo ao normal já. E já alinhou de forma que eu consiga ler, interpretar esse texto, esse código. Beleza? Deixa eu ver aqui, voltar aqui para o meu. Então, aqui a gente viu, dá para programar no bloco de notas? Dá para programar. Mas é isso, ó, você não consegue programar muito, você não consegue nem ver outros arquivos que você tem. Então é totalmente inviável, beleza? Aqui, até por fim, aqui, eu até deixei aqui quais são as principais empresas aí, né? Por trás desses editores ou IDE de código, né? Então a gente tem a JetBrains aí, que ela é dona da WebStorm, do PyCharm, do IntelliJ, do AppCode e entre outros. A maioria deles aqui são só com licença pagas, mas existem algumas exceções que têm licença para estudante, que às vezes consegue pegar 1 ano, 6 meses, 1 ano ali de licença para estudante, ou então você também consegue pegar uma licença community, né? Que é comunitária. E aí, com essa licença comunitária, você consegue utilizar do sistema por um bom tempo ou até sem limitações para a vida inteira, tá? Da Microsoft aqui a gente tem o VS e o VS Code, né, que seria o Visual Studio e o Visual Studio Code. São bem semelhantes os dois, só que o Visual Studio, que é só Visual Studio, né, o VS, ele tem algumas funcionalidades com mais para o lado de IDE. O Visual Studio Code ele já depende mais que você instale extensões dentro dele para ele funcionar bem, mas é bom, né? Não tenho o que reclamar. Eu gosto muito dele, funciona para todas as linguagens aí que você pensar no mundo, e a questão é só de você ir expandindo e gerindo ele aí, tá bom? O Apache aqui tem o NetBeans, tá? NetBeans ele era da Oracle, aí a Oracle passou para o Apache e agora quem cuida é a comunidade Apache, beleza? Que é uma ONG aí, uma org. A IBM tem o Eclipse, tá? Que também, se eu não me engano, virou open source agora o Eclipse. É isso mesmo, o Eclipse é open source, só confirmando aqui, tá? E aí, a questão aqui da linguagem aqui, bom, vai muito de você se adaptar, tudo bem? Se você está começando, acho que o melhor para você é o Visual Studio Code. Por quê? Porque ele contempla qualquer uma das linguagens aqui que você for desenvolver, das principais do mercado. Ah, não quero focar em alguma linguagem para PHP. Bom, para PHP, na minha opinião, o melhor, tirando o Visual Studio Code aí, é o PHP Storm, que é onde a comunidade mais utiliza. Ah, vou trabalhar com Java, qual que é o melhor? IntelliJ e o Eclipse. Então, entre IntelliJ e Eclipse aí vai do seu gosto. Não, vou trabalhar com Python. O Python, a melhor ferramenta que eu já usei até hoje foi o PyCharm. Então, fica a dica aí, se for trabalhar com Python, pode ser que valha mais a pena trabalhar com PyCharm. Se não, o Visual Studio Code também é muito bom para isso, tá? Ah, não, quero testar o Eclipse. Bom, aí é contigo aí. Sublime, Eclipse, NetBeans aí, o Atom, todos eles aí podem atender, aceitar múltiplas linguagens aí e trabalhar muito bem. Então vai dependendo do seu gosto, da forma de trabalhar. Às vezes você está fazendo um curso com algum professor que utiliza, por exemplo, esse daqui o professor utiliza Sublime. Pô, então faz o curso em Sublime, porque vale a pena, você vai pegar mais insight, mais dica desse teu professor que está programando em Sublime. Independente se você vai usar ou não o Sublime depois. Beleza? Ah, não, tô fazendo um curso aqui, o cara tá usando o WebStorm. Pera aí, vou tentar usar o WebStorm, porque geralmente quem faz curso na internet aí, ou videoaula no YouTube aí que você for ver, o instrutor sempre acaba passando como obter uma licença, pelo menos por algum prazo, né? Um período aí, de forma gratuita, beleza? Se for pago, aí já sai fora, porque eu acho que tem opções muito boas no mercado hoje, gratuitas. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha tirado suas dúvidas aí sobre por onde você pode começar, para que serve um editor de código aí, como ele funciona. E caso ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí, deixa um like se gostou do vídeo e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.